Foi ao ar hoje os primeiros capítulos de Guerreiros do Sol, a mais nova novela do Globoplay, que promete ser a maior produção do ano no catálogo. Eu tô muito feliz em falar que eu vou cobrir essa novela aqui no canal. Não só porque o meu público aqui gosta e consome bastante esse tipo de conteúdo, já deu certo com Verdades Secretas 2, por exemplo, Beleza Fatal, e agora, se Deus quiser, com Guerreiro do Sol, mas também porque é uma produção 100% brasileira. E não só isso, uma história sobre o Nordeste e o cangaço brasileiro. Algo muito particular e único do nosso país. E tudo que é totalmente brasileiro, a gente se sente mais pertencente, né? Eu adoro falar da nossa arte brasileira e vai ser um prazer falar dessa novela aqui no canal. Se você chegou nesse vídeo sem saber da existência da novela, eu fiz um vídeo aqui no meu canal contando tudo sobre a produção. Mas, resumidamente, Guerreiros do Sol é uma novela inspirada livremente na história de Lampião e Maria Bonita entre os anos 20 e anos 30. Mas não só eles, como também diversos outros casais de cangaceiros que viajaram pelo Nordeste do país. A novela é composta por boa parte de nordestinos na produção, tanto a equipe quanto o elenco. E eles contaram com a ajuda de um historiador especialista no cangaço para deixar a história ainda mais verossímil. Enfim, é uma ótima produção para quem gosta de história sobre o cangaço, guerra e também amor, pois história de amor é o que não vai faltar aqui. Bom, antes da gente falar a fundo sobre esses 5 primeiros capítulos, eu queria pedir para você se inscrever, caso não seja inscrito no meu canal ainda, e já deixar o like, pois o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Também queria avisar que a partir de agora, esse vídeo aqui vão ter spoilers dos 5 primeiros capítulos da novela. Ao todo, vão ter 45 capítulos que serão lançados de 5 em 5 toda semana no Globoplay. Depois, claro, a novela vai ser exibida na íntegra semanalmente na TV aberta. Certamente quando ela foi lançada inteira no streaming primeiro. E os capítulos vão ser lançados toda quarta-feira, e toda quarta-feira eu trago um vídeo aqui contando tudo que eu achei. Enfim, analisando agora esses 5 capítulos iniciais, eu digo com muita satisfação que essa é uma das melhores produções nacionais que eu assisti nos últimos anos. Acho que a novela acertou em absolutamente tudo, tanto em história, personagens, elenco, ambientação e muito mais. Tudo funciona em Guerreiros do Sol e a cada capítulo eu fiquei com mais vontade de assistir. É uma história sobre amor e ódio, em como essas coisas andam lado a lado e que muitas vezes acabam resultando em vingança. E a vingança é o condutor inicial dessa história. É como se ela fosse gasolina para todo aquele fogo que começa pequeno e depois vai incendiando tudo. Toda a trama se desencadeia a partir de uma dança. Um simples ato de dançar acaba resultando em uma guerra sangrenta entre famílias. Tudo começa quando o coronel Eloy, um homem rico e de muitas terras, que se interessa por Rosa, uma jovem simples e de família humilde, mas com o sonho de viver algo diferente do que lhe foi destinado. O contrário da sua irmã Otília. Eloy acaba convidando as duas para um forró na sua fazenda, muito claro, com segundas intenções de se aproximar de Rosa. Só que o que ele não contava é que teria que disputar essa atenção com o Josué, um rapaz que é o seu vizinho e que também pertence a uma família humilde. E que vai junto com seus 3 irmãos para o forró, o Milagre, Sabiá e o Arduino. Lá o Josué e Rosa acabam se conhecendo e se gostando, o que deixa Eloy furioso e manda seus capangas expulsarem os rapazes da fazenda. Só que diante de tamanha indelicadeza, Josué rebate os homens e ali começa uma grande confusão, que só acaba quando Eloy dá tiros pro alto e expulsa eles de lá. E como eu falei, essa pequena desavença entre vizinhos acaba resultando em algo muito maior. Eloy, com o ego ferido e vendo a sua relação com Rosa ser ameaçada, decide expulsar a família de Josué da cidade, inclusive danificando a carga que eles e o pai levavam para vender. Como resposta para o ataque, os irmãos acabam pedindo ajuda para o Miguel Inácio, chefe do cangaço, e que tem muito apreço por eles. Ele vê nos rapazes uma oportunidade de integrar gente nova e muito promissora no cangaço. Esse personagem, inclusive, é muito importante para a trama e acaba sendo um mentor para o Josué, que a gente vai ver mais para frente na história. E com a ajuda dele, os irmãos roubam todo o gado de Eloy e vendem para cobrirem o prejuízo da carga que foi danificada. E aí, como resposta, mais uma vez, o Eloy conta com a ajuda do delegado da cidade para dar um jeito na família e recuperar os seus bois. O problema é que o delegado acaba matando o pai dos irmãos, mesmo contra a vontade de Eloy. E a partir daí,
não tem mais volta. O que foi feito agora não pode ser desfeito. O assunto agora é outro. Os irmãos que antes só queriam viver em paz, agora buscam por justiça. E quando descobrem que o responsável é o delegado, tratam logo de se vingar da forma mais cangaceira possível, tirando a cabeça dele fora e expondo na cidade. Mesmo que não tenha sido eles que tivessem matado ele. Afinal, quem matou o delegado foi o seu capanga, que tinha planos de tomar o seu lugar. E mesmo eliminando o seu maior inimigo, que era o delegado, um novo inimigo e delegado acaba surgindo e faz de tudo para acabar com eles. Na medida que eles vão entrando a fundo nessa rede de vingança, vão se aliando cada vez mais ao cangaço. E Josué, que sempre bateu o pé que não seria cangaceiro, acaba se tornando o braço direito de Miguel Inácio. E o destino dele já está traçado para sempre. Essa é uma breve sinopse para o que aconteceu nesses 5 capítulos iniciais. Mas, na verdade, a história teve tantas camadas que eu preciso ir aqui destrinchando aos poucos. Para começar pelo começo do primeiro episódio, onde mostra um Josué já líder do cangaço e completamente lampianizado. Pois é, ele busca por vingança na fazenda de Eloi, mesmo após a morte dele. Mas dessa vez o jurado de morte é o próprio filho do Eloi, o Idálio. E quem acaba matando ele é a própria Rosa, que acabou se casando com o Eloi em um determinado momento. Depois disso, a história volta 5 anos antes e vamos descobrindo como aquilo tudo chegou até aquele ponto. A única pena dessa leva de capítulos foi que o capítulo 5 não voltou para essa cena inicial. Seria uma fechada de ciclo incrível, mostrando tudo que levou até aquele ponto. Mas eu entendo que deve ter muita coisa para acontecer até a chegada desse momento. E talvez lá no capítulo 10 a gente aí sim veja de fato essa parte. Mas então voltamos 5 anos antes e a história vai pro início de fato. E aí que conhecemos a Rosa. E que personagem cativante que é a Rosa, interpretada pela linda e talentosíssima Isadora Cruz. A Rosa é aquela protagonista com uma beleza natural incomparável e uma personalidade forte que dá gosto de assistir. Uma mistura de Juma Marruá com Gabriela, algo que nossas produções nacionais sabem fazer muito bem. E o que eu mais gostei dessa personagem é que ela não é aquela mulher certinha e sem defeitos. Ela tem ambições e desejos. Ela, depois de dançar com Josué, por exemplo, acaba se masturbando na rede pensando nele. Algo do seu próprio instinto que sinaliza que a personagem não tá lá numa novela dos anos 90. Além disso, todo o dilema que ela passa entre se afeiçoar pelo Coronel Eloi e se sentir atraída pelo Josué é muito válido. Ela quer viver o fogo de uma paixão, mas ao mesmo tempo quer se casar e ter uma vida diferente do que a sua mãe, por exemplo. Outra personagem que eu gostei muito foi a Otília, interpretada pela incrível Alice Carvalho. E eu digo e repito que a Alice é uma das maiores atrizes dessa geração, e a gente ainda vai ver muito ela por aí. Eu tive o prazer de entrevistar ela para a série Cangaço Novo, a primeira temporada, e eu fiquei muito encantado com a pessoa que ela é. E a Otília é aquela irmã muito pé no chão, que não tem grandes ambições como a Rosa, mas que é a sua ombro amiga e também a sua protetora. Eu sinto que essa personagem ainda vai crescer muito na trama, ainda mais pelo que eu vi ali envolvendo um certo triângulo amoroso entre ela, o filho do Eloi, o Idálio, e a esposa dele, a Jânia, que inclusive eu suspeito que pode estar rolando ali um romance proibido entre as duas. Vai ser muito legal se eles explorarem isso, eu espero de verdade que aconteça. Esses dois personagens, interpretados pelo Daniel Oliveira e a Aline Moraes, estão ótimos em seus papéis. Ele, uma cópia bruta e ignorante do seu pai, enquanto ela, uma mulher culta e que tem os livros como a sua arma. Inclusive, alguns diálogos deles são muito bons, como, por exemplo, a notícia de que as mulheres vão poder votar, por exemplo. Ele sendo completamente contra e ela com argumentos válidos de que sim, as mulheres podem votar. E por falar em diálogos, os diálogos são muito bons entre os personagens, com frases muito impactantes, ditados que cabem certinho no momento em que eles estão falando. Enfim, o roteiro ele realmente está de parabéns. E é pela Jânia que a gente tem um pouco mais de noção do que está acontecendo no mundo fora o sertão. Ela apresenta, por exemplo, a máquina fotográfica para as meninas e mostra São Paulo como era na época. O que resulta em uma cena muito bonita depois da Rosa tendo um sonho onde ela tá num baile ali de dança, cercado de pessoas muito bem vestidas e tudo mais. Passa todo esse ar de como seria a capital na época. Enfim, eu tô bem curioso pra ver como vai ser a Jânia de agora em diante. Isso porque agora o seu marido e o seu sogro morreram. E aí será que ela vai seguir no cangaço com a Rosa, a Otília e companhia? Eu tô bem curioso pra ver isso. Já sobre o Eloi,
Que personagem interessante esse do José de Abreu. Esse homem que não é de todo chucro. Ele tem momentos sim cativantes, principalmente quando ele quer conquistar a Rosa. Ao mesmo tempo que ele consegue ser essa pessoa extremamente ruim quando se sente ameaçado. Eu gostei muito de como eles construíram esse personagem, mas eu sinto que ele vai ser antagonista apenas 1/5 da história. Isso porque a trama mesmo deve girar do outro lado da cerca. No caso, a outra família. E é aí que a gente vai falar sobre os Alencar. A história foca bastante nos irmãos e tem um quê de Caim e Abel do sertão. Cada irmão tem as suas peculiaridades e as suas personalidades distintas. O Milagre, por exemplo, interpretado pelo Ítalo Martins, é um cara mais calmo e prudente. Já o Sabiá, interpretado pelo Vitor Sampaio, que deve ser o caçula, é muito mais brincalhão e impulsivo. E tem o Bida, interpretado pelo Rodrigo Leles, que destoa totalmente do que os irmãos são. Isso porque ele vive no Ceará e tem a missão de se tornar padre. Ele, inclusive, acaba levando a mãe para viver com ele depois da tragédia que acontece com o pai. A mãe é interpretada pela inigualável e maravilhosa Marcélia Cartacho. E, nossa, como é bom ver essa atriz em cena. E aí temos os dois irmãos que serão como Caim e Abel na história. Ou, de repente, o Mufasa e o Scar. Enfim, tem o Arduino, interpretado pelo brilhante Irandir Santos, que é um dos meus atores favoritos da vida. E eu fiquei muito animado quando eu vi que ele estava no elenco. E ele realmente entregou um personagem maravilhoso. Ele é o mais velho dos irmãos e acaba sendo consumido pela ambição e pela ganância, que após ali o banho de sangue das vinganças, ele vê uma oportunidade de enricar com o cangaço e acaba sendo capaz de fazer qualquer coisa para conseguir esse sucesso. O Arduino é esse homem com muita raiva, ele tá sempre com muito ódio, e ele tem uma desavença ali já inicialmente muito grande com o outro irmão, que acaba recebendo todo o sucesso e crédito pelo que eles fizeram. Esse irmão que eu tô falando é o Josué, interpretado pelo talentosíssimo Tomás Aquino, que traz esse homem que luta pelo certo e pela justiça. Ele entrou nessa não só pela vingança pelo seu pai, mas também porque ele achava que era o certo a se fazer. E aqui vamos ver muito bem a luta entre o bem e o mal. Claro, dadas as suas devidas proporções. Porque a gente sabe que a história do cangaço, por mais romantizada que seja, se trata também de criminosos e de pessoas que mataram brutalmente muita gente. Então nessa história não vai ter um mocinho totalmente, uma pessoa totalmente boa. E é legal quando a gente tem uma história com personagens ambíguos assim. Personagens que podem sim fazer muitas coisas boas ao mesmo tempo que faz coisas ruins. Enfim, a Rosa e o Josué têm essa química fantástica logo nos primeiros capítulos. Os dois se complementam e eu tenho certeza que eles vão cativar muito a gente ainda. E além desses personagens que eu citei, temos também alguns outros que vão ser trabalhados futuramente, como por exemplo a Valiana, interpretada pela Natália Dill, que era a esposa do primeiro delegado e descobre um caroço em seu seio. E imagina descobrir um câncer de mama em 1920 e tentar dialogar com um homem sobre isso. Parece uma tarefa impossível. O próprio médico, por exemplo, não dá ouvidos a ela e logo trata de banalizar a sua dor. Mas eu tenho certeza que isso vai ser melhor explorado e com certeza vai ser um tema bastante importante na trama. Além dela, tem o Alexandre Nero como o Miguel Inácio, como eu falei, e ele tá fantástico, trazendo esse homem que é um líder meio misterioso, meio raivoso, mas que acaba criando uma afeição muito grande pelo nosso protagonista. Apesar de o personagem deixar escapulir algumas gírias que eu acredito que não seja tão adequada para a época ou para aquela região. E tem também o Idelbrando Cheiroso, interpretado pelo Rodrigo Garcia, que deve trabalhar muito bem a homossexualidade entre cangaceiros da época. Esses não são contextos da época, é verdade, mas o interessante vai ser ver como eles vão trabalhar esse momento específico e que certamente deve dialogar com os dias atuais. No geral, eu amei esses 5 capítulos. A fotografia tá muito bonita, com um contraste muito bem definido e bastante característico para esse tipo de história. A ambientação também tá ótima, com cenas muito bonitas do sertão e um figurino impecável. Fora também, como eu falei, o elenco que tá maravilhoso. Todos os atores estão muito bem em seus personagens. Tudo na história funcionou para mim e eu tô bem ansioso para ver como vai ser daqui para frente. Fora que no capítulo 5 termina com um grande confronto dos irmãos, que já dá o tom ali que essa busca por vingança foi só o começo dessa história. Eu quero muito saber de vocês o que vocês acharam sobre o começo de Guerreiros do Sol, se vocês já assistiram, se não assistiram e chegaram até aqui, decidiram assistir mesmo com spoilers, comentem se ficou com vontade ou não de assistir.
Vamos conversar aqui embaixo. Eu espero de verdade que os meus vídeos sobre Guerreiro do Sol cheguem nas pessoas que estão acompanhando, estão gostando da novela. Pra gente conversar aqui juntos, vai ser maravilhoso ter vocês por aqui. Como eu falei no vídeo, na próxima quarta-feira trago aqui uma análise sobre o episódio 6 ao episódio 10, contando tudo que eu achei. Deixa o like, como eu falei, que me ajuda bastante. Se inscreva se não for inscrito. Até a próxima. Tchau!